Olha, gente, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, Renan Calheiros, disse que o colegiado formalizou à Polícia Federal pedidos de acesso a documentos para subsidiar a apuração do caso Master. Vamos mais uma vez a Brasília conversar ao vivo com a Janaína Camelo. Jana, o que disse Renan Calheiros após essa reunião com o diretor-geral da PF, o Andrei Rodrigues? Cássio, Renan Calheiros disse o seguinte, que Andrei Rodrigues avisou ao senador e também a todos os outros senadores que estavam presentes ali nessa reunião, que vai colocar à disposição da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado um assessoramento técnico por parte da PF, isso para acelerar o processo, para que a comissão tenha acesso ao material sigiloso, né, do caso do Banco Master, que é isso exatamente o que os senadores foram tratar com o diretor-geral da Polícia Federal. Renan Calheiros alegou, por exemplo, que há vários outros inquéritos, não só no âmbito do STF, mas que já desceram para a primeira instância, envolvendo outros estados, como, por exemplo, no caso do Rio Previdência. Alegou também que o objetivo da CAI é fiscalizar o sistema financeiro e também é uma comissão permanente, diferente de uma CPI, CPMI, por exemplo. A gente separou um trecho dessa declaração do senador Renan Calheiros e a gente vai ouvir agora. O nosso trabalho é permanente, a CPI é sempre temporária, então nós queremos só ajudar. Ajudar em que sentido? Ajudar no sentido de aprimorar a legislação para que isso não volte a acontecer e ajudar no sentido de elucidar, cada vez mais avançar nessa investigação para que os responsáveis sejam punidos. O Senado quer ajudar nisso. No objetivo exclusivo, na competência exclusiva da comissão, você poder quebrar, inclusive, sigilos. Só que a quebra de sigilo tem que ser votada no plenário do Senado Federal. Mas nós podemos, na forma da Lei Complementar 105, requisitar e estamos requisitando qualquer informação. Pois é, o senador e os outros ali colegas fazem parte de um grupo de trabalho que foi criado dentro da Comissão de Assuntos Econômicos para acompanhar as investigações envolvendo o Banco Master. O senador Renan Calheiros, que preside a CAI no Senado, inclusive já disse que isso não exclui a necessidade da criação de uma CPI ou CPMI exclusiva para investigar o caso, viu, Cássio? Jana, segue com a gente porque, inclusive, integrantes desse grupo de trabalho também estão reunidos com o presidente do STF, o Edson Fachin. Essa reunião já terminou, já aconteceu por aí em Brasília? Como é que está a situação de momento? Exatamente, acabou de terminar essa reunião. Depois dessa reunião com o diretor-geral da Polícia Federal, esses senadores vieram aqui para o Supremo Tribunal Federal, então se reunir com o presidente do STF, ministro Edson Fachin, também para fazer o mesmo pedido, o acesso a esse material que ainda está sob sigilo, é restrito apenas ali à Polícia Federal, ao Ministério Público. Não estava presente o ministro Dias Toffoli, viu, nessa audiência, que é o ministro relator do caso e que determinou esse sigilo, mas Renan Calheiros disse o seguinte, disse que foi muito receptivo por parte ali do presidente do STF, que entregou ao ministro Edson Fachin o pedido de acesso às provas, colocou todos os argumentos ali da comissão, disse também que a CAI tem competência para quebrar sigilo financeiro, que vai requisitar todas as informações possíveis para responsabilizar os envolvidos, inclusive vai pedir acesso aos dados do celular de Daniel Vorcari, dono do Banco Master, e que vai fazer o que for possível para elucidar o caso. Disse também que vai conversar com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, sobre isso, assim que ele voltar de viagem. Paulo Gonet não está em Brasília. Quem também falou logo depois dessa reunião foi o senador Esperidião Amin, e ele disse o seguinte, que a democracia pede que haja transparência, criticando o sigilo imposto, nesse caso do Banco Master. A gente vai ouvir agora. A democracia pede que haja transparência. Exatamente. Essa frase deu margem a que se dissesse o seguinte: excesso de sigilo vai pretender ser blindagem. E isso tem que ser impedido. Ou seja, não pode termos inquéritos, todos submetidos a um sigilo por prazo indefinido, prejudicando, portanto, que se conheça a verdade. O senador respondeu que o ministro Edson Fachin, com relação a essas alegações, disse que concordou
com os argumentos dos senadores e exaltou, inclusive, essa diretriz. O senador Renan Calheiros, ele também falou sobre o outro assunto envolvendo o escândalo Master de hoje, ou Cassius, que foi a decisão do ministro do TCU, Jonatas de Jesus, de restringir o acesso do Banco Central aos autos do processo, né? Alegando ali uma possível risco de vazamento. A Renan Calheiros disse que falou sobre isso também com o presidente do STF e disse ao Fachin que há um clima de constrangimento no TCU com relação a essa decisão do ministro Jonatas de Jesus e até fez acusações. Disse que o Centrão chantageou o ministro do TCU para que ele tomasse essa decisão. Casos. Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações. Dora, eu quero te ouvir porque a gente está vendo agora ao longo desse dia a Comissão de Assuntos Econômicos, né? Essa subcomissão foi criada avançando aí com a quebra de sigilo, com a cooperação da Polícia Federal, em muitas conversas, as autoridades estão juridicamente dando esse amparo à comissão, lembrando que essa comissão não tem poder de polícia, como é também a questão da CPMI ou de uma CPI, mas sim de trazer novidades, de trazer aí fiscalização, novas operações, uma nova forma de lidar com casos que podem parecer como o do caso Master. Mas, Dora, eu quero te ouvir. Quando a gente vê essa comissão avançando cada vez mais, também fica uma impressão, ou pelo menos, né, uma falta de disposição por parte tanto de Hugo Mota como de Davi Alcolumbre de instalar uma CPI dentro do Congresso Nacional. Pois é, a coisa vai ficando assim muito esquisita, né? Parece que mesmo não há disposição dos presidentes da Câmara e do Senado de tocar, a despeito dessas CPIs e CPMI já terem fato determinado e assinaturas suficientes, né? Que são os pré-requisitos, e eles não têm disposição de ler os requerimentos e colocar para andar. Mas vai ficando claro, quer dizer, hoje para mim ficou um pouco mais claro que esse grupo de trabalho criado dentro da CAI, ele realmente pode destravar essa questão. Se não tem CPI, pelo menos as coisas não ficam paradas. O Congresso puxa para si o assunto, porque é um assunto em que está o Judiciário, já está o TCU, o Executivo já entrou na história, tentou ficar de fora, mas entrou, não tem como, o Legislativo não pode ficar fora dessa questão. Então, está me parecendo que esse trabalho do grupo formado dentro da CAI, ele pode, sim, porque ele poderia também ser visto como uma forma de se dizer que não precisa de CPI, mas eu acho que não. As falas dos senadores são muito contundentes. Essa acusação que o senador Renan Calheiros fez de que haveria constrangimento político sobre o ministro relator no TCU, ela é muito grave, mas ele não ia dizer isso assim, do nada. Ele deve ter informações. As manifestações do senador Esperidião Amin, também em torno da necessidade da urgência da transparência, também são declarações absolutamente adequadas. Então, eu acho que esse grupo de trabalho pode dar aquele empurrão, levar para o Congresso o assunto e mais. Ao contrário de servir de desculpa para não ter a CPI, ficar mais evidente de que, como você diz, não tem o poder de polícia que tem a CPI, da necessidade de ter realmente uma CPI. Ô, Denise, inclusive eu quero tocar nesse ponto que a Dora falou sobre a questão dos sigilos, né? Porque diversas entidades, instituições financeiras estão se manifestando contra a decisão do ministro do Tribunal de Contas da União de simplesmente restringir o acesso do Banco Central à inspeção que foi feita no banco, né? Exatamente, são aquelas entidades que também se manifestaram contra o início do processo em que o TCU, ou na verdade o ministro Jonatas de Jesus, ele abriu esse processo para avaliar a atuação que o Banco Central teve em relação à liquidação do Banco Master, citando inclusive que talvez tenha sido uma decisão precipitada. Foi concluído agora todo o trabalho de investigação, lembrando que o Banco Central desistiu dos embargos de declaração para pedir que a decisão fosse do plenário do TCU, porque teve uma visita, um encontro com o presidente do TCU, Vital do Rego, que amenizou toda a situação, disse que era um trabalho normal, de acompanhamento e tudo mais. Pois bem, aí foi concluído o trabalho, colocado em sigilo, o Banco Central
pode solicitar. E é contra essa posição do ministro Jonatas de Jesus que as entidades do sistema financeiro, são 12 entidades que divulgaram agora uma nota criticando, questionando essa situação que restringiu o acesso do Banco Central aos autos do processo que analisa a atuação da autoridade responsável pela regulação bancária da liquidação do Banco Master, mesmo que possa rever a decisão mediante solicitação do Banco Central. De acordo com essa nota, ainda que o sigilo processual possa ser necessário em determinadas circunstâncias, carece de justificativa técnica clara e transparente a restrição imposta ao Banco Central, especialmente para o exercício do contraditório e de sua ampla defesa. As entidades avaliam que decisões que imponham sigilo em processos de interesse público precisam de motivação e esclarecimentos objetivos à sociedade, não se mostrando compatível com os princípios que regem a administração pública, com impactos relevantes à previsibilidade institucional. Então, as entidades, mais uma vez, se colocam em defesa da autonomia do Banco Central e do respeito ao trabalho que foi exercido nessa questão da liquidação do Banco Master, que, como a gente vê, já teve muitos outros desdobramentos que acabam justificando a decisão do Banco Central. Agora, chama a atenção, sem dúvida alguma, toda essa preocupação da Justiça em manter os sigilos, não é? Exatamente isso que eu quero repercutir com o Vilela. Vilela, porque essa decisão, inclusive, né, de restringir o acesso à inspeção que foi feita no Banco Central e também a manifestação por parte dessas associações, dessas entidades, que não é uma justificativa muito clara, chama atenção. E é, inclusive, adicionando ainda o comentário do senador Esperidião Amin, que ele diz o seguinte: excesso de sigilo pode ser blindagem, hein, Vilela? Exatamente, e é por isso que esse tema acaba suscitando tanta preocupação e tanto interesse, justamente por isso, porque desde o princípio há uma série de conduções que são feitas por diferentes órgãos que chamam a atenção, que são talvez pouco comuns de serem realizadas em processos convencionais. E aí vem o questionamento, quer dizer, por que nesse caso específico existe uma blindagem talvez excessiva? Né, no sentido de fazer, de não permitir com que a sociedade, com que determinados setores importantes, órgãos importantes que teriam interesse em obter documentos, em cotejar informações, acabam ficando restringindo nas suas atividades justamente por conta dessa dificuldade de acesso. Nesse sentido, o questionamento que é feito, ele é um questionamento muito correto por parte dessas entidades, por parte de parlamentares, e, de uma forma geral, como estabelece a legislação brasileira, a regra tem que ser sempre a da transparência. Quanto mais transparência, menor. O sigilo ele tem que ser pontual em casos onde se justifique de forma robusta para garantir andamentos de investigações e tudo mais. Agora, quando não há nenhuma fundamentação clara e evidenciada, aí o sigilo pode ser considerado, sim, blindagem do ponto de vista político.